paz do Senhor Jesus. Amém. Ainda no nosso tema-chave, abra a sua Bíblia, o nosso tema, Gênesis 19, 17. Obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, damos glória a Deus. Amém. Eu disse para o pastor que eu já me sinto em casa. É tão bom quando a gente chega num lugar em que a gente se sente em casa. Eu me sinto em casa, nesta casa, casa de oração. Eu me sinto em casa com os amados irmãos, por estarmos congregando em diversas denominações, mas com um só ideal: glorificarmos o nome do Senhor. Nós viemos hoje a pedido do pastor. Meu nome é pastor Jaime Vilela, sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Minha esposa, missionária Rosmarie, me acompanha. Nós viemos com uma caravana bem grande de anjos, mas isso só os irmãos espirituais vão conseguir ver. A caravana de anjos que nos trouxe aqui, nesse local, para meditarmos, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ler o tema: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Uma outra tradução diz assim: fuja por amor à vida, não olhes para trás, não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, ou você morrerá. Essa é uma outra tradução: ou você morrerá. Feche seus olhos, querido e amado Deus. Te dou graças, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua casa, chamada casa de oração, ó Deus, congregando com os amados irmãos, ó Pai. Senhor da glória, que não seja eu falando, mas sim o teu Santo Espírito, Senhor, transmitindo a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, Pai, para as nossas vidas, ó Deus. Que eu possa estar escondido atrás da cruz e o Senhor resplandeça para as nossas vidas. Com toda a tua glória, Senhor amado, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Agradecer a Deus, quero agradecer também ao pastor Elias pelo convite que nos foi feito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado à amada igreja por estarmos aqui. Mande um abraço também ao pastor Sérgio, do Brasil para Cristo, e os demais pastores. Muito obrigado por estarmos aqui congregando, falando um pouquinho do amor de Deus. Essa mensagem que nós lemos, ela nos leva a várias vertentes. Ela nos leva a pensar em vários fatos, há várias mensagens a ser discorrida. Mas eu quero, nesta noite, pegar uma vertente para nós falarmos um pouquinho da ordenança de Deus para as nossas vidas. Obediência. Obediência para as nossas vidas. Tudo que já foi feito aqui, do teatro, as canções, tudo isso nos traz o amor de Cristo e a obediência que nós temos que ter em Cristo Jesus. O livramento anunciado. Conforme já foi lido, os anjos chegaram para Ló com ordenança de Deus, que era o justo naquela terra, e disseram para ele: vai embora dessa terra, porque o Senhor vai destruir. A ordenança veio de cima, mas cabia a Ló obedecer ou não. Se nós pararmos para olharmos, analisarmos desde lá de trás, desde o Éden, quando Deus fez o Éden, colocou Adão, colocou a Eva, houve o pecado, a Eva pecou, comeu a maçã, pegou o Adão, ofereceu. E aí então Adão quis jogar a culpa. A culpa então é da cobra, é de Satanás, a culpa é da Eva. Só que Deus fez a máquina mais perfeita que existe, se chamar ser humano.
Nós somos a máquina mais perfeita já criada, porque foi criada por Deus. Somos perfeitos em tudo. E Deus nos colocou nesta máquina perfeita uma coisa que se chama livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, Adão poderia não ter pecado. Adão poderia falar assim: não, eu não quero, eu não vou comer. Deus falou que era para não comer e eu vou obedecer. Mas ele não teve obediência, e dali em diante descarregou o trem. Dali em diante aconteceu tudo que nós já conhecemos. Por falta do quê? Temor, obediência. Obediência ligada a temor, temor ligado a obediência. Falta temor. Quando nós falamos temor, muita gente imagina o seguinte: temor é porque nós tememos, nós temos medo de um Deus em que faz juízo, em que não tem misericórdia, de um Deus que age com mão de ferro, punindo o homem. Não é isso. Temor não é isso. O temor a Deus e a obediência é reconhecer a soberania de Deus, é ter consciência que Ele é o Criador de tudo, dos céus, da terra, o que há em cima da terra, o que há debaixo da terra, tudo que há no céu, tudo foi feito obra das mãos dele. Esse é o temor de Deus, é colocarmos Deus acima de tudo. E a única coisa que Ele quer da nossa vida, o que é? Fidelidade. Fidelidade. A partir do momento que nós temos um princípio, tememos ao Senhor, temos amor ao Senhor, temos obediência ao Senhor, somos fiéis ao Senhor, partindo desse princípio, Deus faz a obra na nossa vida. A partir desse princípio, o Senhor vai operar sinais e maravilhas na nossa vida. Mas esta noite eu quero ainda, dentro dessa linha de pensamento, te levar a pensar em aspectos ruins, como aconteceu aqui no nosso teatro. Pessoas que pegaram a cruz, pessoas que receberam a cruz, mas que no longo do seu trajetório, da sua trajetória, deixou a cruz. Isso tem acontecido muito, principalmente nos dias de hoje. E olha, que todas as informações, por mais que Satanás tente minar as informações, todas as informações que nós vivemos em dias reais, fala que o Brasil, nos próximos 15 anos, se tornará a maior população evangélica do mundo, em termos do país. Nós seremos 50% da nação. 50%, isso não sou eu que estou falando não, queridos, é o IBGE, é um órgão de governo oficial que falou isso, que hoje nós somos 22,8%, mas em 15 anos seremos 50%. Bastante? Aí eu te pergunto, e quanta gente vai ficar por meio do caminho? E quanta gente vai ficar por meio do caminho? Por isso é que nós temos que trazer o Evangelho, mostrar o Evangelho para as pessoas de uma forma em que a pessoa se conscientize que não há salvação sem a cruz. O peso da cruz, por maior que seja, o peso do mundo é muito maior. O jugo do mundo é desigual. O jugo do mundo é colocado sobre as pessoas em forma de opressão, de maldade. E nós temos que atentar para tudo isso e mostrarmos aos nossos cristãos, aos nossos servos do Senhor que congregam conosco, que não podemos desistir. Sabe, queridos, dentro desse aspecto, nós vamos encontrar pessoas nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas, que não ouvem a voz do Senhor. Como que é isso, pastor? Não ouve a voz do Senhor? Sim. Nós temos pessoas dentro das nossas igrejas hoje que já são crentes há muitos anos e que não ouvem a voz do Senhor. Mas pode isso acontecer? Você já se perguntou, pode isso acontecer? Uma pessoa estar dentro da igreja e não ouvir a voz do Senhor?
Os filhos do profeta Eli nasceram na casa de Deus, cresceram na casa de Deus e não escutavam a voz de Deus. Se você colocar a mão na sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo número 2, versículo número 12, você vai ver que os dois filhos estavam na casa de Deus, mas não ouviam a voz do Senhor, não obedeciam, profanavam a casa de Deus. Mas profanar a casa de Deus tem vários aspectos. Profanar a casa de Deus é pensar maldade, é fazer maldade, sim, também. Profanar a casa de Deus, dentro de alguns aspectos, tem muito crente que compra e não paga. Ele não está profanando a casa de Deus, ele não está profanando o nome do Evangelho, ele não está profanando o nome de Cristo, no qual ele confessa a sua fé. Está profanando. Tem crente que tem um exemplo péssimo. Tem aquele que na igreja ele é santo, em casa misericórdia. Aí a criança chega, o filho menor chega para o pastor Elias, nós não podemos morar aqui na igreja. O pastor Elias pergunta, mas por quê? Porque meu pai é uma bênção. Lá em casa, misericórdia, Jesus. Nós temos crentes assim, crente que gera contenda. Temos aquele tipo de crente que ele gera contenda em tudo. Ele vê contenda em tudo, ele faz conversa em tudo. Queridos, não gaste seu tempo com isso. Não dê ouvido para isso. Não faça esse tipo de conversa. Isso é coisa do diabo. Faça o melhor para Deus. Vive o melhor para Deus. Porque Deus quer isso da tua vida. Fidelidade. Não gaste seu tempo com coisas vãs. Se alguém chegar perto de você com coisas vãs, fala assim: reza de mim, Satanás. Eu quero ouvir louvores ao nome do Senhor. Eu quero cantar o nome do Senhor. Não quero gastar meu tempo com coisas inúteis. E isso, infelizmente, tem muito nas nossas igrejas. Eu acredito que aqui não tem, né, pastor Elisa? Isso acontece muito do lado de lá do Rio de Janeiro. Acontece muito lá em Santa Fé, nas nossas cidades de lá. Não é aqui. Tá? Mas nós temos crentes que são péssimos funcionários. Se for conversar com o patrão dele diz assim para você: ser crente igual ele? Deus me livre. É verdade, queridos. Tem crente terrível quando é patrão. Tem crente terrível quando ele é patrão, é carrasco. E vai na igreja e canta, e louco, e pula. Lá na empresa dele, ele não pode falar do amor de Jesus, sabia? Porque se ele falar do amor de Jesus, vão escarnecer as pessoas. Aqui ele é assim, lá ele é de outro jeito. Nós temos também. Tudo isso acontece nos dias de hoje. Nós temos pessoas dentro das nossas igrejas com um coração duro. Nós temos pessoas dentro das nossas igrejas que não ouvem a voz do Senhor, não obedecem os conselhos, não obedecem o conselho do pastor, o conselho do seu dirigente. Está com o coração duro, coração fechado. Sempre retruca. Tudo aquilo que você fala, ele acha que o pezinho vai retrucar. Mas isso acontece só lá em Santa Fé. Isso não acontece aqui. Sempre acha que o culto foi frio. O culto está uma bênção, todo mundo glorificando. E para ele o culto foi frio. O culto esta noite foi frio. A palavra não falou comigo. Quando não, ele fala assim: se ele escuta uma exortação, isso daí é para o irmão fulano. Nunca é para ele. Nunca. Isso daí é para o irmão fulano. O culto está sempre demorado. Ainda mais quando o pregador fala assim, que eu quero falar aqui 7 tópicos da palavra de Deus. E ele já olha no relógio, apesar que eu não sei nem que hora que é agora. Ele já olha no relógio. O primeiro tópico deu 20 minutos, 7, dá 7:40 minutos. Jesus, vai dar mais de 2 horas essa mensagem. Misericórdia! Hoje nós não vamos entrar. Olha só, o culto vai acabar hoje, 11 horas da noite. Só que tem um detalhe, querido, ele fica lá
lá na frente da televisão, assistindo o jogo até meia-noite. Será que ele reclama se o juiz vai acabar antes? Ou depois? Se o time dele estiver perdendo, ele não quer que o juiz acabe. Não é verdade? É verdade, queridos. Nós temos crente que é uma bênção, dia de semana, uma maravilha, né? É aquele crente joia rara. Verdade. Sangue bom. Verdade. Porque ele tem amor à vida. Porque ele acha que a vida é um carrossel. Não é assim? E o pior de tudo, não vou à igreja, senão vou cometer um pecado mortal. Verdade, queridos. Ele sabe a programação inteira. Eu sei a programação, porque é lógico, ele tem que saber pregar, não? Ele sabe a programação inteira de todos os canais. E na igreja? Não pode. Ah não, eu estou cansado. E ele não vai. Se tiver jogo, então, se for jogo do Brasil, seleção brasileira, ele vive e fala assim, eu não vou na igreja não, hoje não vai dar ninguém. Ele é o primeiro a não ir. É o primeiro a não ir. Oh, que bênção, que maravilha. Nós temos isso tudo dentro das nossas igrejas. Nós temos crentes que vivem de passado. Infelizmente nós temos crentes que vivem de passado, que gostam do passado, que amam o passado, porque tudo antes é uma maravilha. Nossa, nossa igreja é uma bênção, você precisa ver, o fogo descia, nós orávamos, que bênção, que maravilha. Ele está vivendo o ontem, ele não está vivendo o hoje, pensando no amanhã, ele está olhando para trás, e tudo aquilo que nós passamos ficou lá atrás, ficou lá no passado, queridos. O passado só nos serve de aprendizagem. Tem crente que não aprende, não é? Tem crente que não aprende com os erros dos outros. Tem crente que não aprende com os seus próprios erros. E tem crente que não aprende de jeito nenhum, nem com os erros dos outros, nem com os dele, não aprende de jeito nenhum. Mas ele vive de passado. Ele vive concentrado no passado. Queridos, o passado, o que aconteceu, o nosso teatro, o que aconteceu aqui foi uma bênção. Já está no passado. Já faz parte do passado, faz parte da nossa história. O que nós assistimos, o que nós já cultuamos, faz parte da nossa história. Nós temos que aprender a olhar como? Olhar agora. Agora eu vou plantar uma árvore para que lá no futuro eu tenha frutos dessa árvore. Olhar de forma retrospectiva, olhar para trás, mas olhar de forma introspectiva para o teu coração, ver como está a tua vida, para que você faça uma prospectiva de como vai ser a tua vida, louvado ao Senhor. É esta forma que nós temos que ter a cada dia, a cada instante, a cada momento. É uma prospectiva, o que eu tenho que fazer hoje para ser melhor amanhã. Esses são aspectos alguns, tá? Eu poderia falar muitos outros, mas o tempo não nos deixa. Mas é pensando no melhor do que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero também mencionar para você sobre o crente que teme a Deus. Nós falamos até agora de um lado difícil, mas vamos falar do crente que teme a Deus. O crente que teme a Deus, ele escuta a voz do Senhor. O crente que teme a Deus, escuta o Espírito Santo falando no seu coração. O crente que teme a Deus é como Abraão. Quando o Senhor lhe pede o bem mais precioso que ele tinha, seu filho, ele não pensou. Você já pensou se ele pare? Imagine você, se ele pare. Mas peraí, Deus me deu Isaac, ele é o filho da promessa. Não, vai me tirar agora. Olhando com os olhos humanos, nós não conseguiríamos vencer essa barreira. Abraão não consegue vencer essa barreira olhando com os olhos humanos, mas ele olhou com os olhos da fé. Se Deus deu, Deus quer tirar, mas se Deus quer tirar, porque Ele vai dar algo melhor, Ele vai prover, Ele vai sustentar, Ele vai estender os meus termos, não interessa o que vai acontecer. Isso é a promessa do Senhor. Prova de obediência. 1 Samuel, capítulo
capítulo número 15, versículo número 22, na parte B, diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quem obedece a palavra de Deus ama a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus quer estar constantemente com a palavra de Deus. Não se deixe envolver por algo que vai atrapalhar o seu tempo. Quem ama a palavra de Deus, quem tem temor ao Senhor, sabe, queridos, é como o salmista diz no Salmo número 1, versículo número 2: antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem tem prazer na lei do Senhor, quem ama a palavra do Senhor. Salmo 112, Salmo 112, versículo 1: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que os seus mandamentos têm grande prazer. Aleluia. Salmo 111: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Buscar ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem virtudes no seu caráter que vem do caráter de Deus. Aspectos de quem ama a palavra do Senhor. Ele tem virtude dentro do seu caráter que vem do caráter de Deus. Que virtudes são essas, pastor? Salmo 112, versículo número 4 diz: ele é piedoso, misericordioso, justo. É do caráter do Senhor que vem para o nosso caráter, moldando a nossa vida. Ele não se alegra em coisas ruins, ele não se alegra na desgraça alheia, porém ele tem misericórdia. Se ele não pode ajudar, pelo menos ele se ajoelha e vai buscar a face do Senhor. Ele vai buscar a face do Senhor, porque o seu coração é manso e generoso. Os que amam a palavra do Senhor, o seu coração está firmado em Deus. O seu coração está firmado em Deus. O seu coração não está firmado em lógica humana. O seu coração não está firmado em tempo. O seu coração não está firmado em pessoas, mas o seu coração está firmado no Senhor. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás na nossa igreja, que tem pessoas que idolatram outras pessoas. Tem pessoas nos dias de hoje que infelizmente usam de artifícios, de artimanhas, usam de amuletos dentro da igreja cristã, dentro das nossas igrejas de frente. Rosa de Saron, verdade, sal grosso. Eu não sei de onde estão tirando rosa de Saron, tá? Mas estão vendendo rosa de Saron, sal grosso. Irmão, sal grosso é bom, viu? Sal grosso é bom, uma carne assim é fantástica. Se os irmãos quiserem fazer e convidar, pode convidar que eu venha comer, tá? Não tem problema nenhum não. Sal grosso é ótimo para isso. Lencinho ungido. E olha que eu falei isso daí, olha que eu não citei nome, não citei pastor, nada. Um casal lá do fundo da igreja, membro da nossa igreja, é uma coisa boa. Porque a irmã usa um lencinho que é do pastor lá da televisão, midiático, que tem o suor do pastor. Tem isso dentro das nossas igrejas no dia de hoje? Tem vontade de foi embora. Eu pego o microfone para pregar e levanto embora. Mas sabe por que eles levantam e vão embora? Porque eles não querem escutar a verdade, eles não querem escutar a palavra de Deus. Prefere amuleto, prefere ficar olhando para alguma coisa e ter fé naquilo ali. Em Hebreus 11, diz que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê, daquilo que a tua esperança busca. Não é um amuleto, não é algo que é palpável, que é colocado na sua frente, mas é o Deus grande, poderoso e justo que vem para te salvar. Ele vem ao teu encontro, queridos. Mas tem isso dentro das nossas igrejas. Tem os crentes
crente desigrejado. Você já ouviu falar no crente desigrejado, pastor? Já? Quem que é o crente desigrejado? É aquele crente que, não, agora eu vou cultuar a Deus na minha casa. Não é assim? Esse é o crente desigrejado. Eu vou cultuar a Deus na minha casa. Eu não preciso mais da igreja. Eu ligo a televisão e eu vejo milagres e maravilhas. Santa Fé, nós temos um caso de um rapaz que sofreu um acidente. E quando ele sofreu esse acidente, foram descobrir que ele também era portador do vírus HIV. E aí aquela luta que ele ficou tetraplégico, e aquela luta, aquela constância da família, os pais dele são bem idosos, e ele colocou, vendo aquele movimento na televisão, e ele disse para o pai dele: me leva lá que eu vou ser curado. E uma baita de uma luta, fizeram uma campanha, alugaram uma van especial, porque tinha que rentar os bancos, tudo para levar ele em São Paulo, até na onde é gravado aquele programa, e colocaram ele no começo, na primeira fila. Um determinado pastor midiático passou por ele, nem olhou. E aquela noite aconteceu, no foco das câmeras, aconteceu alguns milagres, pessoas levantando, e ele foi curado. Só que como esse casal de idosos chegou bem mais cedo para poder pegar lugar lá na frente, junto com esse rapaz, eles viram que naquele determinado lugar havia marcas no chão. Havia marcas no chão, e justamente essas marcas que estavam no chão eram lugares que as pessoas levantaram gritando que foi curado. Eu não preciso nem contar o final da história, né? O rapaz voltou para casa, pior que ele estava, porque agora ele estava angustiado e frustrado, além de toda a doença que ele tem. Por quê? Esperando no homem. A esperança no homem. A nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Somente no Senhor. Quando nós esperamos no Senhor, Ele não deixa com que nós vacilemos. Ele não deixa com que nós cairamos. A nossa esperança tem que estar no Senhor, porque a palavra do Senhor se cumpre na nossa vida. A palavra do Senhor se cumpre dia por dia na nossa vida, momento por momento, por maior que seja a sua dificuldade. A palavra do Senhor se cumpre na nossa vida. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, há 20 anos atrás, em um grupo de aproximadamente 20 pessoas, quase todos eles foram para o seminário e são pastores. Eu não fui. Eu não fui por quê? Porque tinha filhos pequenos, tinha um sonho, tinha empresa. E uma senhora, eu nunca esqueço, ela chegou e colocou a mão de mim. E ela disse: Deus tem um chamado maior para a tua vida. E eu falei para ela: Ele tem que falar bem no meu ouvido. Ele tem que falar bem no meu ouvido, porque eu não acredito assim. E fui tocando a minha vida. E fui tocando. E os filhos foram crescendo. As dificuldades da nossa empresa foram aumentando. Foi aumentando o volume de venda, foi aumentando o volume de problemas, o volume de dificuldades, e quebramos. Quebramos financeiramente. Passamos uma dificuldade muito grande. Mas sempre Deus foi conosco. Sempre. Em meio a toda a dificuldade que nós passávamos, uma porta se abria. Mas não tinha onde abrir porta, abria-se uma janela. Mas não tinha onde abrir janela, tirava-se o assoalho. Mas não tinha jeito de tirar o assoalho, tirava-se uma telha. Sempre. Um dia eu fiz uma promessa para os meus funcionários, em meio àquela crise tremenda, que eu iria soltar um pacote de serviço e ia pagá-los. E eu soltei o pacote e o cliente não depositou no dia. E eu estava desesperado. E a hora que estava chegando para fechar o banco, os funcionários, eu passava dentro da fábrica, eles olhavam torto para mim.
Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei, Senhor. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não tenho de onde tirar, Senhor, e eu prometi, eu tenho que pagar, porque eles me ajudaram, eles fizeram esse pacote de serviço, eu não sei o que eu faço. E Deus falou assim, sai daqui. E eu escutei bem claro a voz do Senhor, no meu ouvido, no meu coração, e eu saí e montei o carro. Obrigado, querido. Falei para minha esposa, ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou no banco. Veio o dinheiro? Eu falei, não. Mas você vai fazer o que no banco? Eu vou no banco. Eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou no banco. E eu cheguei na porta do banco. Eu cheguei, parei meu carro, dei uns 3 quarteirões a pé, e eu fui, Senhor, faz a tua obra. Faz a tua obra. Faz a tua obra. A hora que eu cheguei bem na esquina, o banco é de esquina, em Jales, o Banco Santander, eu cheguei bem na esquina. Falei, Senhor, faz a tua obra. Me bateram a mão nas costas. O que você faz aqui? Falei, rapaz, eu vim aqui porque eu preciso sacar um dinheiro para pagar meus funcionários. E esse senhor falou assim para mim, mas você tem um dinheiro para sacar? Eu falei, não, meu cliente me depositou, eu estou desesperado. Então vem cá. Me levou para dentro do banco, passamos por trás dos caixas, que ele havia sido gerente. Passamos por trás dos caixas e ele falou para mim, quanto você precisa? Naquela época eu precisava de R$4.500. Eu falei, eu preciso de R$4.500. Faz o vale de R$4.500, dá aqui para mim assinar. Entrega o dinheiro para esse moço. Eu disse para ele, para aquele homem, vou te dar um cheque, não sei para quantos dias, porque eu não sei quanto que vem. Ele falou, não precisa me dar cheque, não precisa me dar nada. A hora que o dinheiro cair na sua conta, você vem me depositar. A hora que o dinheiro cair na sua conta, você vem me pagar. Fica tranquilo, pode ir embora. Vai em paz. Vai em paz. Esse homem é um homem ímpio. Ele não era crente não, queridos. Ele é um homem ímpio. E eu cheguei dentro da empresa e a minha mulher, a minha esposa que está ali, do jeito que eu pedi, viu? Isso é para uma outra história. Loira, de olhos verdes, isso é exigente. Bom, também nem tanto, né? Poderia ser azuis também, né? Não ser tão exigente assim, né? Mas é resposta de oração. Jovens, cadê os jovens aqui? Cadê os jovens? Levanta a mão assim. Quem quer casar? Quem quer casar? Você tem que aprender a orar, viu? Você precisa aprender a orar. Isso vai ficar para uma outra situação, uma outra questão que nós estamos aqui. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a pedir, viu? Tem muita gente que não está recebendo a vez porque não sabe pedir. É verdade. Eu orei e pedi a Deus. Bom? Não, a minha preferência era loiro. Eu falei, Senhor, eu quero me casar. Né? Eu me converti numa igreja grande, bastante tempo, uma igreja. Na época que eu me converti, eu fui o membro 267. Quando a minha esposa se converteu, já era 600 e pouco tempo depois. E aí, eu estava orando. Eu orava assim, e olhava para a porta, né, Senhor, eu quero uma esposa. A minha preferência, loira, olhos verdes, pode ser azuis também, não sou tão exigente. Já irmãos, tranquilo, tem medo para errar, né? Coloca uma esposa que me atolere, né? Ela me deu missionária do marido. E outra coisa, não? Eu conheci ela numa viagem que nós fomos juntos, no mesmo ônibus para São Paulo, não nos conversamos. A hora que ela passou por mim, eu falei, Senhor, é desse jeitinho, ó. Olha o modelo aí passando. Verdade, queridos, é verdade. Chegou lá em São José do Rio Preto, nós tivemos que descer do ônibus. A hora que ela passou, eu falei, Senhor, é desse jeitinho, olha o modelo aí, ó, desse jeito. Fomos a São Paulo, meu ônibus, eu tive que perder aquele horário que estava programado eu voltar, e eu vim no mesmo horário que ela. A hora que nós nos cruzamos naquele lugarzinho apertado, naquele lugar difícil ali no terminal do Tietê, né? E é muito apertado para você cruzar um com o outro, né? Para quem conhece lá, sabe que é bem imenso. E a hora que ela passou, eu olhei e falei, Jesus, é esse modelo. Ela vai descer aquela escada, eu vou descer essa, eu vou sair de frente com ela. Porque Deus faz a parte dele, você tem que fazer a tua também, viu? Vou sair de frente com ela. Saí de frente com ela, falei, oi, ela, oi. Parece que nós já nos conhecíamos desde criança. Viemos na viagem, conversando. Na viagem, aí convidei ela para ir para a igreja. E ela aceitou.
falei, Senhor, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. O Senhor fica com a alma, deixa o corpo para mim, está tudo certo. Deus aceitou, queridos. Ganhei ela para Jesus. Foi a primeira vida que eu ganhei. Que estava ali, passando dificuldade. E ali nós fazíamos uma reunião de oração toda segunda-feira. Eu mandei cimentar um pedaço debaixo de 3 árvores e nós fazíamos uma reunião de oração. E aquele local, ele havia sido entregue aos demônios. Aquele local, nas portas de entrada dele, nos portões dele, tinha coisas satânicas enterradas. Aquele era um local de luta. Mas eu, naquele local, um dia orando, o Senhor me deu a palavra. Que aquele local eu pedi para ele, Senhor, diz a tua palavra, que é onde o justo coloca a planta dos pés, que será dada por herança. Me dá esse local. E aí Deus disse no meu coração, esse local não. Eu vou fazer você se levantar, mas esse local não vou te dar. Eu vou fazer você se levantar para que você e as outras pessoas vejam as maravilhas que eu tenho para fazer na vida de cada um. E ali até mesmo os meus funcionários viram as maravilhas de Deus operando naquele local. Mas passou os dias e nós conseguimos nos levantar. E pouco tempo depois, uma nova tragédia nos acontece. Uma empresa que nos comprava muito quebrou, nos dando um rombo e nós pegamos tudo. Passamos de novo situação difícil. E aí um dia eu me levantei, em meio àquela situação difícil, eu me levantei, era umas 5 e pouco da manhã, se eu não estou errado. Eu não costumo me levantar uma hora dessa, não tenho hábito. E eu estava tão angustiado, com tanta dor no coração, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Para estar passando tamanha dificuldade, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Sou dizimista na tua casa, sou fiel com a tua palavra, o que eu estou passando, Senhor? Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? E aí eu peguei e liguei a televisão. Pastor Silas Malafaia estava no programa. A hora que eu liguei, apareceu a imagem dele, ele falou, isso é para você. Você está achando que tudo que você está passando é muito? Eu já quebrei 5 vezes. E Deus está me dando a vitória. E Ele vai dar para você também. Desliga a televisão. Obrigado, Senhor. Eu nunca tive uma resposta tão rápida dessa. Nunca. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O que eu tenho que fazer agora? Porque eu sei que o Senhor já me deu a receita. Sabe, queridos? Nós somos a máquina mais perfeita do mundo. E como toda máquina, existe um manual de instrução, não existe? As irmãs compram a máquina lavar, tem um manualzinho, não tem? Para aprender a mexer, não é? Se nós somos a máquina mais perfeita, qual é o nosso manual? Hã? Qual é o nosso manual? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é o nosso manual. E a partir daí, eu entendi a voz do Senhor. Eu comecei a me dedicar, a dividir parte do meu tempo para a empresa, parte do meu tempo para a família e parte do meu tempo para a obra de Deus. E a partir daquele dia, que Deus falou no meu coração, as coisas começaram a se encaixar. E as coisas começaram a se encaixar. E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por estar aqui. Porque eu pedi para Ele falar no meu coração. Fala assim, eu quero ouvir. E Ele falou no meu coração. E isso Ele fala no meu coração e Ele fala no seu coração. Porque Ele não nos deixa desamparados. Ele não nos deixa desamparados. Quem confia nele, Ele tudo fará. Sabe, queridos, uma irmã estava passando uma dificuldade muito grande devido ao motivo de saúde. E ela então ligou no programa de rádio e pediu, no programa de rádio evangélico, e pediu para que se alguém tivesse condições de ajudá-la. E isso foi no ar. E quando isso foi no ar, por um acaso, um pai de santo escutou. E ele diz assim, eu vou envergonhar esse povo. Eu vou envergonhar esse povo. Ele chamou um servo dele e disse assim, vai lá no supermercado, compra tudo.
Compra de tudo que você vê na prateleira, você pode comprar. Compra de tudo que eu vou pagar. E manda lá na casa do Senhor. E quando essa mulher perguntar, mas quem mandou? Você diz, foi Satanás que mandou. Foi Satanás que mandou. O rapaz fez isso, pegou a come, foi lá no supermercado, encheu uma meia dúzia de caixa. Mandou a comprar o Pai Santo. Chegou lá na casa da mulher, bateu palma, falou, vim trazer algumas coisas para a senhora. Não, minha filha, não sabe o que assim? Ele entrou, falou, vamos pôr aqui na mesa. Ele pegou a primeira caixa e pegou. Colocou arroz, feijão, farinha, foi colocando bola, foi colocando. Pegou a segunda caixa, foi colocando, e encheu a mesa. Pegou a terceira caixa, e não tinha mais lugar onde pôr em cima da mesa, ele colocou em cima da pia. E pegou a quarta caixa, e foi colocando, pôs em cima de cadeira. Depois, cada vez que ele pegava uma caixa, ele falava, a senhora não quer saber quem mandou? Tá bom. Pegava a segunda caixa, a senhora não quer saber quem mandou? Não. Pegou a terceira caixa, a senhora não quer saber quem mandou? Não. E a quarta caixa, a senhora não quer saber quem mandou? Não. Até que ele acabou de descarregar toda a compra e falou assim para ela, a senhora não quer saber quem mandou? Ela falou, não, querida, eu não quero saber. Porque eu sirvo um Deus grande, poderoso e justo, que quando Ele manda até Satanás obedece. Aleluia! Quando Ele manda até Satanás obedece. E vem trazer para o servo do Senhor. Por isso eu não quero saber, porque eu louvo o meu Deus. Eu louvo o Deus tremendo que eu sirvo. O Deus que supre em meio às necessidades. O Deus que tem compromisso de salvar você e a tua família. Quando você passa a servir ao Senhor, quando você passa a buscar ao Senhor, a palavra dele é grandiosa para a tua vida. Porque a promessa dele é para você e para a tua casa. Não é só para você, é para você e para a tua casa. Aleluia. Aleluia. Glórias. O justo reinará com o Senhor. O pastor quer avançar das horas. Posso pregar mais 5 minutinhos? Pode pregar mais 5 minutos? Quem pode? Fala que eu posso pregar mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45. Pastor, já passou 2 horas. Pode continuar então, né? Aleluias. Nunca será abalado. Não interessa a dificuldade que você passa, querido. Não interessa por onde você está passando. Mas o Senhor é contigo. O Senhor te segura pela mão. O Senhor te diz assim, vem, eu vou contigo. E quando você acha que você só está lá, aqueles 2 passinhos seus, como diz a canção, o Senhor está te carregando. Por quê? Porque o Senhor não deixa o seu servo ser abalado. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão para sempre. Vencer o Senhor ficará em memória eterna. O justo ficará em memória eterna. As suas obras ficarão em memória eterna. Porque o Senhor é tão agradável quando você vai pregar no culto fúnebre, né, pastor? É tão agradável, né? Quando no culto fúnebre você olha e diz assim, as obras deste homem e desta mulher glorificaram ao Senhor. O difícil é quando você vai pregar com o camarada está desviado, né, pastor? Aí é complicado, você não pode pregar muito não, né? Porque você tem que pregar olhando sempre para a porta, né? O duro é quando o pessoal fecha a porta assim, é bem complicado, né, pastor? É difícil, o camarada está desviado, então você tem que pregar para os outros converterem. Por quê? Quando a obra é do justo, você tem até amor de falar. Mesmo que ele está ali, o corpo ali, já recolhido no tabernáculo eterno, mas você tem até amor por falar, porque a obra dele permanece na mente, na memória das pessoas. A sua força será exaltada. Salmo 112, versículo número 9.
A sua força permanece para sempre, perdão, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em nós. Deus dá vitória, queridos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está fazendo essa obra acontecer. Porque o pastor sozinho não consegue fazer nada. Ele depende das nossas mãos para fazermos a obra. Desde fazermos a obra de pregar a palavra de Deus, quanto de fazermos a obra de pegar na massa mesmo, colocar a mão na massa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E ainda digo mais, pastor, eu profetizo sobre essa igreja. Esse templo é pequeno. Não será. Ele é pequeno. E se os irmãos digam amém, porque esses bancos estarão cheios e pessoas estarão lá fora, esperando para entrar, para ouvir a palavra do Senhor. E esta casa, chamada casa de oração, fica com muitos do lado de fora. Eu profetizo sobre a tua vida, pastor Elias. Eu profetizo sobre esta igreja, sobre este ministério, que o Senhor é com ele, o Senhor é contigo. E muitos conhecerão a palavra do Senhor nesse local, através desse ministério, através dos obreiros e desse pastor amado. A obra do Senhor é grandiosa nesse local. As pessoas que temem ao Senhor e obedecem de todo o seu coração e reverenciam a sua palavra serão bem-aventurados.